loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, 1h01, 13 horas e 1 minuto, segunda-feira, 26 de março de 2018, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. No meu canal do YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você encontra o arquivo com todos os programas e hoje ainda, mais tarde, o programa na íntegra. Ao vivo, nós estamos no Facebook e também nos aplicativos da Rádio Coringão. Eu sou o Vitor Guedes, meu nome é Zelar que lá vem dizendo, meu lado hoje estão participando do programa David Shampoo Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela, na mesa de som, Adalberto, o filho da Ângela, e Ângelo, e o pai dele, o nosso Marcos Floriano. Enfim, hoje família completa, Ângela ouvindo, papai Marcos do lado, a família Univeritas presente aqui. Hoje a gente vai falar do Timão na mídia, participação dos jornalistas como sempre. Hoje temos uma estreia do quadro Fala Fiel, que é uma espécie de Fala Povo, Alex Dinarte da Rádio Coringão também ouvindo a opinião do povão sobre a derrota do Corinthians pro São Paulo. Eu peço pro Bruno Oliveira vamos ouvir direto o Timão na mídia, que depois nós vamos debater muito sobre a frescura do Carille reclamar da mãozinha, comemoração e falar do jogo. E como a torcida canta há 200 anos, quarta-feira. Vamos ouvir aí então o Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Vamos às principais manchetes do Corinthians. Agora São Paulo. Nenê apimenta a rivalidade, faz gol e irrita corintianos. Lance. Rodriguinho fará exames, Jadson está fora, mas Timão deve ter Cleison. Estadão. Carille quebra cabeça para armar Corinthians, que irá à guerra. Folha de São Paulo. Incidente entre técnicos, apimenta jogo no Itaquerão, dizem jogadores. Meu Timão. Remendado, Corinthians não arrisca, perde do São Paulo e agora precisa de vitória para ir à final. Globo Esporte. De saída do Corinthians, Maicon já realizou exames a pedido do Shakhtar. Bom, essas são as principais manchetes do Corinthians, enfim. Antes de qualquer coisa, eu acho ridículo essa frescura do Corinthians com o negócio do Nenê e também do Diego Aguirre, minha opinião. Eu sei que muitos corintianos estão me xingando agora, eu retribuo toda essa vibração positiva à mãe de cada um que está me xingando, só toda na minha opinião. Mas vamos ouvir, antes de qualquer coisa, vamos ouvir o que disse o Carille. Antes, eu quero comentar muito sobre isso, depois sobre o jogo em si. A gente tem bastante opinião dos colegas jornalistas também. Muito Corinthians e São Paulo hoje. Até porque é um programa histórico, né? A cada 20 anos São Paulo ganha do Corinthians. Não sei quando a gente vai ter a oportunidade de falar outra vez de uma derrota do Corinthians pro São Paulo. Então vamos ouvir aí Fábio Carille falando, só o trecho que ele fala sobre não deu a mãozinha pra ele. Vamos lá. Eu dei uma dura nele sim, porque eu sou um que sempre estou protegendo, que vem da qualidade de fora, e ele passou no início do jogo na minha frente e não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado, né? Então, eu sou sempre perguntado o que você acha de técnicos estrangeiros, e eu sempre falo que se é para acrescentar, as portas estão abertas para todos, né? E ele teve a cara de pau de falar que me conhecia, não me conheceu. Então é um pouquinho de educação também, e no intervalo, na hora que o árbitro chamou, eu cobrei isso dele, falei, você vai ver o tratamento que você vai ter lá na arena, eu vou lá no teu vestiário te dar um presente, tá? Então fiquei muito chateado com sim, porque falar que um técnico do Corinthians, com essa marca de 100 jogos, 1 ano, o cara aqui no Brasil, já trabalhou no Atlético, trabalhou, falar que não conheceu, que não conhece, foi um desrespeito muito grande e eu fui cobrá-lo. E ali ele veio pedir desculpa em relação a isso. Então não tem nada de panos quentes para o próximo jogo, não. Panos frio para o próximo jogo. Bom, primeiro, de novo, boa tarde aos ouvintes, enfim. Eu vou antes da minha opinião, Shampoo, você participou ontem da equipe da transmissão da Rádio Coringão. Quem estava na equipe ontem era o Carlos Eugênio narrando, não é isso? Carlos Eugênio você narrando. Comentou, quem nos repórteres? Os comentários eram César Martins e Ricardo X e o Vinícius Lúcio na técnica. Vinícius Lúcio já está em casa, porque ontem ele postou no Facebook
era mais ou menos 1h30 da manhã. Aquele horário do sex time no Multishow, sabe aquele horário das tetas na televisão? Ele já tava no Morumbi, tava com pressa de chegar no Morumbi, o nosso Vinícius. Ele não dormiu. Ou ele tá sem Multishow em casa. Ele não dormiu. Aí ele foi direto pro Morumbi. Um abraço pro Vinícius Lúcio, até porque como era gostoso o nosso cinema do Canal Brasil, não tem de sábado, né? Só de quarta e quinta. Aliás, quando alguém souber na programação ali, quando for passar Gisele, é um clássico, não perca. Agora, falando sobre o jogo, Shampoo, eu vou dar minha opinião, não sobre o jogo, eu queria só a sua opinião. Eu não sei o que vocês disseram na transmissão ontem, depois da coletiva, quando surgiu esse assunto, ou se já tinham fechado a transmissão. Mas eu queria a sua opinião sobre isso, depois eu vou dar minha opinião, que, enfim, é só a questão do Aguirre, dar a mãozinha, não dar a mãozinha pro cara. É só isso, eu não quero falar do jogo ainda. Tá certo. Na verdade, não deu pra perceber nada na hora. Também não tivemos que ir embora mais rápido antes da coletiva. Só soubemos depois. Eu acho desnecessário. Apesar de ter sido uma pergunta de jornalista, que acabou vendo a situação dentro de campo, acho desnecessário isso que o Carille fez. Acaba até desfocando o que o Corinthians jogou, né? A falta de aproveitamento do Corinthians dentro de campo. Mas acho desnecessário falar isso e acabar criando esse clima realmente de guerra pro segundo jogo. Acho desnecessário, isso é mais em relação ao ego do Carille, é uma coisa particular do que ser externado para todo mundo. Bom, minha opinião é o seguinte, futebol tem que saber ganhar e saber perder, né? Estamos acostumados com a frescura de todo jogo ser culpa do juiz, né? Perder, tá 5-2 o jogo, é um pênalti, um gol. O Corinthians tem sido vítima disso, até quando é campeão com 100 pontos na frente do meio turno. Agora, ontem, como não tinha nada, absolutamente nada questionando a arbitragem, né? Não teve um único lance polêmico, até porque o Corinthians não entrou na área, né? Não tinha nem como reclamar. Aí essa frescura, assim, ser educado ou não, enfim, o que não dá pro Corinthians entrar num vestiário e tá fedendo tinta, ter chuveiro gelado, ter pedra, como sempre teve, não foi o caso ontem na entrada do Morumbi, pra delegação, entrar em campo. Agora, não deu a mãozinha, né? Quem tem filha mulher ou teve infância e tinha amigas mulheres, você lembra que elas brincavam de adoleta, tal, da Belém, nunca mais de bem? Frescura, seu Carille, baixa a bola. Você tem muita moral, crédito, foi campeão brasileiro e paulista por sua causa, o time era fraco em relação aos outros, não é à toa que foi chamado de quarta força, porque não era realmente o melhor elenco, você, por sua culpa, foi campeão. Agora, muita frescura, né? Porque não deu a mãozinha. E outro, o seu Nenê comemorou gol, e daí que ele comemorou gol? Não pode comemorar gol? Uma vez você do Palmeiras deu chiliquinho, porque o Romarinho comemorou gol. Ai, não pode comemorar o gol na frente da torcida. Eu acho que pode comemorar gol, pode imitar porco, pode imitar o que quiser. Então aguenta, né? Se não aguentar quarta-feira, perder quarta-feira, zoa, imita um nenê, imita um bebê, faz o que quiser. Agora tem que jogar bola, né? Foi covarde o seu Carille na escalação, com razão até, porque não tinha jogador pra escalar. Aí escala 3 volantes, não vou questionar. Só que perdeu o primeiro tempo. É ridículo, patético, absurdo um time da grandeza do Corinthians administrar a derrota de um gol. Ridículo. Se ganhar a quarta-feira 5-0, parabéns. Agora não dá pra jogar os 90 minutos por menos 1-0. Não chutou uma bola no gol. E culpa do seu Carille, sim, Júnior Dutra, aquele que indicou isso aí. Ele que aceitou isso aí. Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O Pedrinho aguenta jogar ou não aguenta? Não aguenta mais que 10 minutos? Pra jogar com o Júnior Dutra, ridículo, né? Não vou culpar o Carille, porque o Rodriguinho tá machucado, o Cleison tá machucado, o outro tá na seleção, foi na seleção, o Mantuan deu um passe ridículo, não tinha outro pra escalar. Agora, o seu Júnior Dutra é culpa do seu Carille. E a frescura que ele fez ontem de reclamar de mãozinha, que se é o São Paulo, aí a gente tá aqui gozando, tirando termos pejorativos, uma frescura do seu Carille, não teve que explicar do jogo, né? Porque foi ridículo. Aliás, o Aguirre também foi ridículo, tem que do São Paulo. Porque o São Paulo jogou os 90, o segundo tempo inteiro pelo 1-0, com isso pelo menos nem quis mais nada. O segundo tempo já ter existido. Ridículo o segundo tempo do jogo. Até entendo, com jogando fora de casa, com desfalque, jogar pelo 0-0. Agora tomou o gol e não mudou a sua postura. É absurdo o Júnior Dutra entrar antes do que entrar o Pedrinho no time. Ele tem obrigação, como técnico, de botar o Pedrinho quarta-feira e não o Júnior Dutra pra jogar. Então, seu Carille, muita frescura. Se o Diego Aguirre tivesse chutado alguém, cuspido, como já aconteceu em campo de futebol, de cuspir em treinador, jogar pedra no ônibus, é uma vergonha, tem que ser preso, chamar a polícia. Agora não deu a mãozinha? Quem você conhece? O que é? Tem que é? O Papa tem que beijar a mão do seu Carille? Muita frescura. E quarta-feira falou que vai dar presente. Vai dar presente pra mãe dele. Ganha o jogo quarta-feira e zoa, dá um cartão de apresentação, fala que ele é o Carille, faz o que ele quiser. E outro quiser gol, comemora em frente ao banco, dança, faz o que quiser. Agora para de frescura, tá? Perdeu pro São Paulo, não perdia havia 15 anos no mata-mata, aguenta. E quando ganhar, zoa. E há 18 anos não é eliminado pelo São Paulo no mata-mata, né? Espero que não consigam essa proeza, que é difícil, hein? O São Paulo pra ganhar um clássico é o mesmo.
Não é qualquer time que consegue ser eliminado. Ó, o Santos não conseguiu, o Palmeiras, o Corinthians, São Caetano, ninguém. Bragantino, Penal, todo mundo passa pro São Paulo e matar. Vai ser uma façanha, hein? Em Itaquera, 40 mil pessoas, vai ter mais de 40 mil pessoas, o público maior até do que o Morumbi, que deu 39 mil pessoas. Enfim, vai ser uma façanha se conseguir ser eliminado pelo São Paulo. Agora não venha com frescurinha, e se for eliminado, aguenta a gozação. E para de frescurinha de comemorar, mano, é muita frescura, né? Aliás, a arbitragem tem culpa disso também, né? Qualquer coisinha é cartão. O Nenê tomou cartão porque comemorou, outro dia tomou o Cueva, outro dia tomou do Corinthians porque comemorou. Não pode comemorar gol. Torcida não aguenta a gozação. Ah, muita frescura, né? Dizem que o futebol é tão machão, tão viril, tão varonil, ficam gritando bicho em tiro de meta, que é ridículo, e não aguenta comemorar gol, que fica nervosinho, dá chilique, sobe nas tamas. Seu Carille, o senhor tem crédito, agora escala o time direito, quarta-feira, ganha o jogo, depois você se apresenta, fala quem você é, dá o seu currículo, faz o que você, faz a acusação que você quiser e para de frescura. Alguém quer comentar isso aí? Eu achei que o David falou que a polêmica, eu também vi como que serviu pra abafar o futebol que o Corinthians não jogou ontem. Exatamente. E é o que falou, tipo, frescura pura dele, porque, poxa... Dá uma proporção muito grande pra uma coisa que é mínimo, né? E ali, ele podia ter... Mesmo que o jornalista tenha perguntado isso pra ele poderia ter falado que não cumprimentou, conversei com ele e acabou. Agora falar que não conhece o campeão brasileiro, querer se engrandecer com isso, eu achei meio desnecessário da parte do Carille, né? Muito desproporcional pra um... Como ele fez na pergunta do Nenê. Perguntaram da comemoração do Nenê em frente ao banco, ele simplesmente falou, eu defendo meu time, ele defende o time dele. Exatamente, era só isso. Não é querer pôr panos quentes, como ele mesmo disse, mas não precisava dessa proporção toda também que ele... Não faz nada, futebol é assim, você faz gol, você comemora. Você não faz gol, você não chuta no gol, não tem que comemorar gol. Exatamente. Muita frescura. E o seu Botarelli, que tá nessa hora assistindo, o que tem em Osasco? Xvideos tem, né? Sei o que ele tá fazendo em Osasco, mas mandou um abraço e disse que concorda comigo. Obrigado, Botarelli, que também ficou indignado com o técnico. Eu não tenho time, já fiquei. Imagina ele que é corintiano fanático, se não ficou indignado com a frescura do seu Carille. Olha, esse assunto pra mim morreu. Vocês querem falar mais disso aí? Não. Podemos falar de jogo? À vontade. Então vamos dar pauta também no seu Carille de jogo. E teve jogo? Solta pra nós a entrevista de Fábio Carille falando sobre os três... Ralf, Gabriel jogaram e Maicon. Fala aí, seu Fábio Carille. Desculpa, tá? Não falei antes. Tô aqui, virtualmente, assim, a Alexandre Pato fazendo um coraçãozinho pra você e dando a mão pra você, Fábio Carille, tá bom? Solta aí. Três volantes era uma ideia que a gente criou desde o início, pensando nisso. Uma linha defensiva muito nova em relação de jogar juntos, né? Mantuan, Pedro, Henrique e Sid Clay, poucos jogos, ainda... a gente trabalhando muito a questão da organização, que eu trabalho muito defensiva. A resposta foi boa em relação a isso no jogo. Não conseguiram criar para cima de nós. Então foi para dar mais proteção, foi para que a gente ficasse mais com a bola e conseguisse rodar, né, para a gente preencher o campo adversário. Essa foi a ideia de entrar com os três. Bom, deixa eu tomar aqui um... Se eu fosse o Carille, assim, ficasse muito chateado que não me desse a mão, eu tomaria água com adoçante, né? Mas, enfim, antes disso, vamos ler umas participações de rede social para me acalmar aqui e tomar... Nem Maria Mole mais eu tomo, enfim, fala aí. E lembrando o ouvinte, para participar, só seguir o Timão Universitário no Facebook. Só um minuto, que é muito importante. Sérgio Henrique Botarelli, que tem total prioridade no programa, faz uma correção, né? É o chamado de Ramos. Vitão, não vejo Xvideos, é RedTube, tá? Correção feita no ar. Pode soltar. E pelo Twitter também é @TimãoUni e Instagram Timão Universitário. A gente tem aqui o Gustavo Cipriano perguntando, mandando um abraço a todo mundo e perguntando se o Corinthians vai entrar com o Ralf e o Gabriel novamente. Eu duvido que ele fará isso e acho que ele também não vai escalar o time de antemão, vai deixar para fazer na última hora. Eu acho pouquíssimo provável. E se fizer, tem que ser muito cornetado, né? Tem ganhado São Paulo, duvido que ele fará isso. Quem mais? E temos o Renato Augusto. Vitão, meu meia monstro em Quatatuba. Abração. Renato Augusto. Volta Renato Augusto. Não, eu morei em Caraguá, joguei no 15 de Caraguá. Aliás, Caraguá teve uma festa dos 20 anos do acesso do 15. Da quarta, que tinha B1 pro A3, vai ter agora Glauco, Cláudio, pessoal de Caraguá. Meus pais moram em Caraguatatuba. Lá, o pessoal, legal o Caraguá, aqueles biquíni roxo com calcinha laranja, aquela vulgaridade que tem no Porto Novo, que tem ali no Indaiá, que tem na Martim de Sá, Cocanha, enfim. Enfim, meus pais moram em Caraguá, seu viriado Dona Maria Dolores. Dona Maria Dolores que tá feliz, né? Fazia 20 anos que ela não viu o time dela ganhar do filho dela. Já meu pai, corintiano, tá bravo. Mas enfim, um abraço pra Caraguatatuba também. Tá e certo? é isso. Vamos falar agora dos três volantes? Vem cá.
Eu já me antecipei um pouco, falaremos também no Provão, enfim. E vamos passar a bola, que tem muito jornalista participando hoje do programa, né? Eu acordo os caras de madrugada com áudio. E aí, vai mandar essa porra, agora eu tenho que prestigiá-los, né? Enfim, sobre os 3 volantes. Eu achei a escalação bizarra a hora que eu vi. Eu recebi a escalação, eu estava na Vila Formosa. Aliás, ontem foi uma coisa muito legal na Zona Leste de São Paulo. Tem a ver com o programa, então eu vou falar. Meu filho joga futebol e ele fez 2 jogos ontem na Vila Ema e na Vila Formosa, salão e campo, enfim. E ontem era um jogo de torcida única na cidade de São Paulo, né? Então era um dia de São Paulinos, deu 40 mil pessoas no Morumbi, obviamente São Paulinos, né? Eu falei, o Basílio queria ir pra rua de camisa do Corinthians. Ele, não, filho, hoje não é um dia de Corinthians, já vai jogar bola, vai com a camisa, vai trocar com o uniforme do salão depois do campo, não é um dia bom pra você camisa do Corinthians, né? E fui cornetado pelo Basílio, porque onde a gente passou ali, na Vila Ema, na Sapopemba, na Vila Industrial, na Vila Formosa, só tinha camisa do Corinthians na rua. Falei, mas feliz, isso aqui não é São Paulo, isso aqui é Zona Leste, que é outra. O jogo é lá na outra cidade, lá no Morumbi, né? 50 km. Mas enfim, foi uma coisa curiosa na cidade de São Paulo, onde que mostra. E no bar da Vila Formosa, onde eu assisti o jogo, escrevi depois, antes do jogo do Baza, tinha mais corintiano do que São Paulo, como tem em qualquer lugar da Zona Leste de São Paulo, mas tinha muito São Paulo também, e palmeirense santista acompanhando e tal. Todo mundo junto ali, não teve que chamar a polícia, o dono do bar era corintiano, o cliente São Paulino gritou chupa e não teve briga, assim, as pessoas conseguiram conviver, pareciam ter seres humanos ali na zona, enfim, ainda não chegou nenhum promotor público querendo acabar, porque tinha gente, tinha camisa do Corinthians São Paulo, enfim, futebol, né? Agora, sobre os 3 volantes, na hora que eu vi a escalação, repito, eu achei bizarro, depois ainda surgiu a notícia do Rodriguinho, né? Suspenso, mas assim, aí eu vi o banco e falei, bom, eu teria colocado, eu entendi então, já que não tem ninguém, joga pelo 0-0, embora jamais, sob nenhuma hipótese, teria colocado o Júnior Dutra em campo, esse erro jamais cometeria. Colocaria o Sheik ali no lugar do Júnior Dutra, traria o Pedrinho pra ponta, faria algo do gênero, mas jamais escalaria o Júnior Dutra, porque ele nem teria indicado, nem teria aceito a sua contratação. Dito isso, o Corinthians não tomou a bola no gol e foi tomar um gol nos acréscimos no meio tempo, teria voltado já com 103 volantes. Já teria voltado sem 3 volantes, porque achar que 1-0... Dá a impressão que o Corinthians em casa vai ganhar do São Paulo 2-0 em uns 5 minutos, que é um time que faz gol todo jogo. Enfim, e se tomar um gol, vai ter que fazer 3. E o Corinthians toma gol de cabeça quase todo... Assim, o Corinthians se comportou como se tivesse 2 a menos, um expulso. Bom, aí tudo bem. Estamos fora de casa, estamos com 2 expulsos, vamos chegar... Não, o São Paulo no segundo tempo não chutou uma bola no gol, também queria 1-0. O Corinthians jamais, em nenhum momento... Não é que assim, não deu, não era o dia, dava azar, tava jogando, não tentou ganhar o jogo. Aí botou o Pedrinho aos 35, aí sim um moleque que não deve ouvir a orientação, foi pra cima, tentou alguma coisa, ainda que sem perigo. Ridículo a postura, não da escalação em si, embora não teria sido uma opção, mas não ter mudado, perdendo o jogo, achei pequeno. Óbvio que quarta-feira, quem for classificado, e espero de coração que seja Sport com o Corinthians Paulista, vai dizer, tá vendo? Se não tivesse vindo de lá, e o São Paulo também vai dizer a mesma coisa. Agora, tanto o seu Aguirre teve a chance de acabar com o confronto quarta-feira, pegando o Corinthians totalmente desfigurado em casa, jogando nada, quanto o seu Carille teve a chance de pelo menos empatar o jogo e jogar mais tranquilo em casa. Enfim, achei que os 2 técnicos foram mal, mas aqui, como é o programa só do Corinthians, não aprovei não é nem a escalação, foi a não troca dos 3 volantes. Quer falar, Bruno? Ô Vitão, será que não é o Matheus Matias é tão ruim assim que não merece nenhuma oportunidade no lugar do Júnior Dutra? Não sei, mas é o primeiro jogo, eu não sei se era o caso dele ainda não, mas eu acho que o Pedrinho já tá aprovado, já tá testado, por que não jogou mais tempo? Mas o Júnior Dutra já provou que não vai, Vitão, e o Matheus Matias é uma incógnita, eu prefiro apostar num cara que pode dar certo do que num cara que não deu, não vai mais, o Júnior Dutra não tem como. Ele tirou e fez a alteração, colocou o Luca no segundo tempo, não dá pra entender, a primeira alteração tem que ser o Pedrinho, cara, que o Pedrinho muda o jogo, o Luca não corre. E não é só isso, né, o tempo que foi feito, né, o jogo já tinha praticamente acabado. O que você disse na Rádio Coringão? Aliás, hoje qualquer um trabalha na Rádio Coringão, né? Tô brincando. Se o Ginaldo estiver ouvindo, e tossi saúde, Ginaldo Vasconcelos. O que você disse a hora que o time voltou com a mesma formação? Que eu falei assim, não é possível. O repórter errou, não é possível que ele voltou com a mesma formação. E depois, o tempo que demorou para mudar, com o jogo não acontecendo, o São Paulo não fazendo nada. O que você disse da transmissão? Ou o Carlos Eugênio, o nosso narrador Cota, não deixou você falar? Não, deixou sim. Deixou. Pelo contrário, eu tava até cortando, pedindo pra eu falar menos, porque tô falando demais lá. Eu concordo com tudo que você falou. Deu pra perceber que na volta do intervalo, o Corinthians não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, mas nós vimos ali que faltava realmente uma referência. Matheus Vital pegava a bola pelo centro, qualquer outro jogador, Ralf, Gabriel, dominava a bola pelo centro e não tinha a referência pra jogar a bola lá
reter essa bola e fazer o time subir. Então acho que ficou claro a postura de não querer perder o jogo do Corinthians, né? O que não foi conquistado. O Corinthians teve dificuldades também pela vontade do São Paulo, o encaixe da marcação ofensiva, a marcação pressão, isso passou muita dificuldade na saída de bola do Corinthians, na transição. No segundo tempo, entendi a mudança do Carille. Ele buscou essa referência passando o Matheus Vital de dentro pro lado direito e o Júnior Dutra do lado direito pra referência, coisa que não deu certo também. Eu só acho um pouco incoerente que ele fala da zaga que não jogou junta, o Sid Clay chegando agora, o Mantuan, um jovem jogador, e até comentei isso. Ele colocou no mesmo lado, com a entrada do Pedrinho, ele coloca do mesmo lado, do lado direito no caso, 2 jogadores com 20 anos. Falta experiência pra marcação. Tudo bem que não foi necessário, mas eu acho um pouco incoerente. Oportunidades de falha do adversário, eu li estatísticas que falaram em 3 chances reais do São Paulo e uma do Corinthians. Pra mim, teve uma chance que foi a do gol, mas nada. Qual foi a chance real do Corinthians? Vocês estão sendo muito bom. Qualquer chute no gol é chance real. O Matheus Vital chute no meio de campo, o goleiro espalma, aquilo não é uma chance de gol real? Qual foi a chance real de gol do Corinthians no jogo? Me fala. Fora o gol do São Paulo, qual foi a chance de gol do São Paulo? O São Paulo foi querer ganhar um jogo, antes nem isso. É que o São Paulo, como eu falei, o São Paulo treinou, né? Um jogo de ataque contra a defesa e de lançamento pra área, que a zaga do Corinthians estava cortando bem. O que pesa é o fato do Corinthians não ter jogado, ter aceitado totalmente essa pressão do São Paulo, que não jogou bem também. Vamos ouvir os colegas jornalistas, depois fazer o provão, que tem bastante coisa hoje para ouvir no programa, a gente tem o nosso provão para fazer. Hoje é só Corinthians e São Paulo. O que disseram colegas sobre Corinthians e São Paulo? Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Ontem no estádio do Morumbi, um time apenas jogou. O São Paulo teve disposição, teve personalidade, teve raça. Aquilo que normalmente a gente fala do time do Corinthians nos clássicos aconteceu para o tricolor. Parece que o time dirigido pelo Fábio Carille já entrou derrotado por causa do excessivo número de desfalques, ainda mais de última hora, acabou perdendo o Rodriguinho, não tinha ninguém para pensar o jogo, ninguém para criar, e o Corinthians já entrou pensando em segurar o 0-0, né? O Cássio fazendo cera com 10 minutos do primeiro tempo e o São Paulo dividindo todas. Depois do gol do Nenê, depois do resultado de 1-0, o São Paulo, que também não é lá essas coisas, acabou tirando o pé e o Corinthians até equilibrou as ações na segunda etapa. Mas o Corinthians não mereceu o empate, mereceu perder o jogo e poderia ter sido até mais. Eu acho que o resultado de 1-0 leva o resultado realmente para a segunda partida, para a partida de quarta-feira em Itaquera. O Corinthians com chances de vencer por 1-0, até por 2, se tiver outra postura, se tiver mais personalidade, se o Fábio Carille conseguir mexer com os brios da moçada. É claro que também tem a questão dos jogadores que ontem não puderam atuar, que vão ser reavaliados hoje, o Rodriguinho e o Cleison, principalmente, que se entrarem no time, mexem bastante, principalmente com a postura ofensiva do Corinthians para esse jogo de quarta-feira. Beleza? Um abração, Vitão, um abração pro pessoal do Timão Universitário. Fala, Vitão, fala, galera do Timão Universitário, aqui é o Silvinho, da Rádio Memória Corintiana. Então, Vitão, retornando agora, ter optado pelo Pedrinho, por exemplo, mas ele optou pelo Sheik, que, né, enfim, foi, acho, uma escolha feliz. O Sheik foi bem enquanto teve gás. O gol saiu de um lance infeliz do Mantuan, e aí eu não cobro o erro, infelizmente, quem só erra quem está lá dentro. Eu cobro a atitude depois, né? O Mantuan apagou. Não fez nenhuma triangulação, se omitiu em alguns lances, optou por fazer ali a coisa mais segura, passes curtos, né? Sem se arriscar muito. Então, tem que levantar a cabeça e ir para cima, e a vida é assim. Tá aí o Alessandro, que não deixa a gente mentir sozinho, né? Na quarta-feira, tenho total confiança e certeza que iremos nos classificar. Vamos ganhar, né? O time do São Paulo é um time fraco, né? Eles mesmos, eu não senti no torcedor do São Paulo aquela confiança. Ouvi alguns até, ganhamos, mas lá vai ser complicado. Como vai ser mesmo. Nos classificaremos e enfrentaremos o Palmeiras na final. Total confiança. Valeu? Um abraço, é nóis no Dial, é nóis na ZL. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é Marília Ruiz da Bandeirantes. Estou aqui para falar da derrota de ontem do Corinthians para o São Paulo, no Morumbi. Um jogo que foi muito marcado do lado corintiano pelas ausências
extremas. O Corinthians teve muitos desfalques, já não é fácil com o time titular, que este ano ainda não engrenou, e a gente já está entrando em abril, e com 6 desfalques, pior ainda. A partida foi determinada por um erro gritante do Mantuan, mas é verdade também que o Corinthians não fez absolutamente nada para fazer um gol, a não ser o Pedrinho nos últimos 15 minutos, que mostrou para o Carille que sim, já dá para, num time tão carente de criatividade, tê-lo como titular, pelo menos para começar a partida. Melhor tê-lo no começo da partida criativo do que ele ter que fazer milagre, faltando poucos minutos para o jogo acabar. Espero que na quarta-feira o Corinthians passe, acho que a diferença não foi tão grande, mas o Corinthians vai ter que treinar pênalti. O jogo não vai ser fácil no próximo sábado, na próxima quarta, desculpa. Se ontem, depois de 1-0, o São Paulo só destruiu o jogo, imagina com a vantagem já construída no Morumbi. Até semana que vem, espero, com o Corinthians disputando as finais do campeonato. Tchau, tchau. Alô, galera do Timão Universitário, salve Vitão, tudo bem? Aqui é o Gilvan Ribeiro, editor de esportes do jornal Agora São Paulo. Pois é, o Corinthians realmente estava muito desfalcado neste jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Sem Rodriguinho, Jadson, Cleison, Fagner, Balbuena, Romero, meio time fora. Então, o Carille investiu num esquema defensivo com 3 volantes. Queria beliscar um 0-0. Talvez tivesse até conseguido, se o Mantuan não tivesse feito aquela falha individual que resultou no gol do Nenê. Mas depois de tomar o gol, o Corinthians tinha obrigação, sim, de buscar o empate. E não ficar ali tocando bola de um lado para o outro, que isso, parecia até o tic-tac do Barcelona, com o time em desvantagem. Nada disso. Outra coisa inacreditável é insistir no Júnior Dutra. Ele não tem mostrado nenhuma qualidade, nem na finalização, ele jogou na ponta, mas não tem velocidade e nem habilidade para isso, com o Pedrinho no banco. Aí vem aquele argumento, mas ele é muito magro, ele ainda não tem a força necessária. Isso me faz lembrar o início de carreira do Neymar, quando o Vanderlei Luxemburgo dizia que ele era um filé de borboleta e deixava o cara no banco. Com os maus resultados, o Vanderlei Luxemburgo caiu, o Neymar se tornou titular logo em seguida e chegou à final do Campeonato Paulista, só não foi campeão porque encarou o Corinthians do Ronaldo. E depois conquistou vários títulos pelo Santos, inclusive a Libertadores. Mesmo erro que o Oswaldo de Oliveira cometeu com o Gabriel Jesus. Não punha o moleque para jogar, até cair. Aí entrou Jesus no time, foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro no ano seguinte. Parece que está acontecendo a mesma coisa com o Pedrinho. Ele está pronto, sim, para ser titular do Corinthians. E se o Carille colocar ele no time, as chances aumentam muito de o Corinthians reverter essa desvantagem no jogo de quarta-feira lá em Itaquera. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fala, Vitão e galera do Timão Universitário. Diego Valença aqui do canal E o Timão. Quem diria, hein? E o São Paulo finalmente voltou a vencer o Corinthians num jogo de mata-mata. O que não acontecia desde 2002, quando o São Paulo venceu um jogo no duelo da Copa do Brasil na semifinal, mas ainda assim venceu e não classificou. E espero que o filme se repita, né? O São Paulo, para mim, venceu de forma merecida. O Corinthians nitidamente entrou para segurar o jogo, jogou para empatar, mas por uma falha individual do Mantuan, não conseguiu segurar o resultado. Tenho ouvido muitas críticas ao Carille, entendo as críticas, mas eu acho que não dá para tirar de contexto o Corinthians ter atualmente 8 desfalques. Eu coloco inclusive René Júnior e Marquinhos Gabriel na lista dos desfalques, porque se não vinham jogando, eles poderiam ser opção. Por exemplo, na ausência do Cleison, o Marquinhos Gabriel poderia ter sido uma opção. Então, diante de todos os problemas que o Corinthians teve, eu acho que o resultado é absolutamente irreversível e acho que o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de liquidar a fatura diante dos problemas e da fragilidade ofensiva que o Corinthians demonstrou. Muitas críticas pelos 3 volantes, por não ter colocado um time mais ofensivo, mas quando você olha para o banco e vê que a única opção de atacante para tornar o time muito mais ofensivo é o Luca, então o Carille já está absolutamente absolvido. Uma pequena crítica só ao fato do Pedrinho ter atuado pouco, mas não é isso que decidiu o mau resultado para o Corinthians, beleza? Tenho confiança que o Corinthians vá
conseguir reverter, vai conseguir classificar, mas também isso passa muito por saber quais das peças voltarão e estarão disponíveis para o Corinthians, beleza? Grande abraço, tamo junto e vai Corinthians. Fala Vitão, bom dia a você, bom dia rapaziada do Timão Universitário, Luiz Teixeira da Rádio Band News FM falando. Bom cara, é um resultado, acredito que previsível pelo que foi apresentado na escalação logo de início, com todos os desfalques que o Corinthians teve, inclusive com o Rodriguinho de última hora. E pelo papel, claro, que o time desempenhou em campo. Era uma equipe com 3 volantes, uma equipe que entrou em campo para não perder, ou se fosse para perder, que perdesse de pouco, como foi 1-0, e um gol que surgiu de um erro individual, 47 do segundo tempo, o time estava no ataque, uma bola alçada na área, uma bobeada do Mantuan, que é jovem, não pode ser crucificado ou culpado pela derrota, mas parte do resultado passa por um erro individual dele. Mas eu acredito que o time tem totais condições de reverter o placar. Vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser a partida mais complicada do Corinthians contra o São Paulo em Itaquera, porque o Aguirre gosta de armar ferrolhos quando necessário. Ele fez isso contra o Santos na final da Libertadores de 2011. Mas eu acho que dependendo das peças do Corinthians que estiverem à disposição do Carille, vídeo Rodriguinho e Cleison, que quebram esse tipo de marcação ferrolho, o Corinthians tem grandes chances de conseguir a classificação. Mas repito, para mim vai ser o jogo mais complicado da equipe alvinegra contra o São Paulo jogando em Itaquera. Acredito, é claro, na classificação corintiana, mas vai ser um desafio muito complicado e aposto numa disputa por pênaltis. Tá certo, Vitão? Um abraço para você, toda a rapaziada aí do Timão Universitário. E até quarta-feira com boas notícias. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário. Rodrigo Vessoni aí novamente para falar sobre esse clássico. O primeiro duelo aí entre Corinthians e São Paulo. Uma derrota inédita aí nos últimos 16 anos, né? O Corinthians não perdia um jogo de mata-mata para o São Paulo há 16 anos. A última vez foi em 2002. Gols de Kaká e Reinaldo, e o David fez para o Corinthians, e mesmo assim era uma derrota que levou o Corinthians à final da Copa do Brasil de 2002, porque tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e perdeu de 2-1 na volta. Eu acho que foi um resultado, eu diria até que normal, diante de toda a situação do Corinthians. Você não perde tantos titulares à toa, eram 6 titulares fora. Isso para um time que já não tem elenco é muita coisa. Quando você perde 1 ou 2, você imagina 6. Toda a sua força ofensiva ali não existia. O Rodriguinho e o Jadson são os únicos 2 articuladores que existem no elenco. E você não tinha nenhum dos 2. Era meio óbvio que não ia conseguir atacar direito, que não ia ter força para chegar. Isso era meio óbvio, assim. O Fagner, que sempre foi uma válvula de escape ofensiva muito importante do lado direito, também não estava. Então não tem muito milagre, assim. Era meio nítido que ia jogar mal, que ia procurar se defender e jogar pelo empate, jogar para não perder. E acho que até poderia conseguir isso se não fosse o erro do Mantuan. Aí até o Carille falou, a mesma coisa que passou na cabeça de todo torcedor, passou na dele também. Eu abro aqui e tento empate e tomo 2, ou mantenho do jeito que tá, o jogo é de 180 minutos e lá na arena eu tento me virar. Então eu acho que no fim das contas o Corinthians entrou para perder de pouco ou empatar, e foi o que conseguiu, entre aspas, conseguiu, e agora vai para esse jogo de volta. Eu acho que se não tiver reforços de novo, se o Fagner não der um jeito de chegar aí e ir para o jogo, se o Rodriguinho não se recuperar, o Jadson não deve jogar mesmo, se o Cleison não se recuperar, a situação vai ser bem difícil, assim, vai ser... Se conseguir, para mim, 1-0 vai ser bem chorado, assim, na marra mesmo. Porque vai faltar jogador para conseguir fazer o gol, para conseguir pressionar. Mas, enfim, vamos aguardar quarta-feira e ver se o time, pelo menos, vai ter alguns desses jogadores. Um grande abraço a todos. Tá certo. Esse é o pessoal que colabora sempre com a gente. Vessoni, Belo, Silvinho, Marília... Ruiz, grande... Quem mais? Até esqueci, tanta gente falando. Gilvan Ribeiro, Luiz Teixeira, Vessoni, enfim. O pessoal da Rádio Coringão também deixou o comentário. O pessoal mais equilibrado da Rádio Coringão, vamos ver. Boa tarde, Vitor Guedes, alunos da UNG e a todos os ouvintes do Timão Universitário. Quem fala é Ricardo X, eu sou repórter da Rádio Coringão.
E eu gostaria de falar do jogo de domingo, jogo de ontem. Corinthians, infelizmente, jogou muito mal. Tá certo que a contusão do Rodriguinho, no aquecimento ainda para o jogo contra o São Paulo, fez muita diferença, mas eu acho que entrar com o Emerson Sheik e Júnior Dutra já foi um grande erro do técnico Fábio Carelli. Ou um ou outro, não dá para ter dois jogadores estáticos jogando no ataque do Timão. Durante todo o primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu criar nenhuma jogada. São Paulo também não, é verdade, um time limitado. E o resultado de 1-0 mostra muito do que foi o jogo. Foi um jogo onde São Paulo achou um gol, o Corinthians não conseguiu criar, o São Paulo também criou muito pouco. Um jogo chato para burro, que esperamos que seja revertido na próxima quarta-feira, quando o Corinthians, jogando diante da sua torcida, terá todas as condições de reverter o placar. E eu acho até que consegue passar pelo tempo normal, mas tem que jogar uma bola muito melhor do que jogou ontem, porque, pelo amor de Deus, foi um jogo sofrível nesse último domingo. Não sei. A última semana a gente culpou o Sol. Acho até que dá para culpar o Sol de novo. Mas esse time do Fábio Carelli não tá empolgando a fiel, não. Um jogo joga bem, outro jogo joga péssimo. Então, precisa colocar as coisas no lugar, precisa ser melhor treinado, tá certo? Abraço, Vitão. Abraço a todos os alunos da UNG e, é claro, aos ouvintes da Rádio Coringão e os ouvintes do Timão Universitário. Fala, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Vinícius Lúcio. Uma boa tarde para vocês. Estive ontem lá no Morumbi acompanhando o São Paulo 1 Corinthians 0. Resultado que, na minha opinião, ficou barato. O Corinthians não jogou bem, não jogou nada. O São Paulo foi superior, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo poderia ter feito 1, 2, 3. Olha, o time do Corinthians teve sorte e vai para quarta-feira diante do mesmo São Paulo ali na Corinthians com prejuízo pouco. Dá para recuperar, dá para virar, mas precisa jogar bola. Infelizmente, o time do Corinthians não apresentou um bom futebol. Claro, desfalcado de Fagner, Balbuena, o Rodriguinho acabou se machucando no aquecimento, nem para campo foi. E os erros do Carille, né? Já começou errado escalando o Emerson Sheik. Para mim, já tinha que entrar com o Pedrinho. E depois nas substituições, né? O Luca não dá para jogar no Corinthians, Vitão. Chega, não dá. Não é jogador pro Corinthians, é apático, não faz nada na partida. Me fala um bom lance que fez o Luca ontem. Não vou me recordar porque não teve. Aliás, bateu uma falta bizonha. A primeira batida que ele foi dar na bola, bizonha. Mandou a bola lá na linha de fundo, por cima de todo mundo na área. Olha, Vitão, não dá, não quero pegar no pé do cara não, mas é difícil apoiar um cara como o Luca, viu? Então precisa dar chance aí pros Mateus da vida, precisa dar chance pros Pedrinhos da vida aí no time do Corinthians, porque senão fica complicado mesmo, viu, Vitão? Um forte abraço, eu volto na quarta-feira, né, nessa transmissão da Rádio Livre Gaviões, da Rádio Coringão, em parceria com a Camisa 12 e também com a Rádio Itaquera, direto da Arena Corinthians e São Paulo. E olha, aposto numa vitória por 2-0 do time do povo e vamos para a final diante do Palmeiras, hein? Um forte abraço, fui! Fala, galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O jogo contra o São Paulo foi um jogo atípico do Corinthians, um jogo em que o Corinthians foi irreconhecível. A saída de Rodriguinho repentina logo no início da partida, na entrada do Emerson Sheik, impactou muito no jogo do Corinthians, principalmente porque perdeu-se uma referência. O Rodriguinho, no meio do campo, é o homem que conduz o jogo. E sem ele, ficaram alguns jogadores ali à frente apenas correndo, sem destino. Ou seja, o Corinthians ficou um time sem conclusão, sem cabeça, um time que apenas tocava do lado. Também as ausências dos paraguaios Balbuena e Romero fizeram também a diferença, e principalmente do lateral Fagner. Ele possivelmente não faria o erro que o Mantuan fez, que lembrou aquele erro do Alessandro, na qual o Cássio salvou. Desta vez o Cássio também salvou, só que no rebote o Nenê fez o gol. E além de tudo, o Nenê foi lá brigar com o Carille. Ou seja, tudo para ser um jogo da próxima rodada, no próxima perna, um jogo de guerra na Arena Corinthians. Um abraço pro pessoal do Timão Universitário, nos vemos numa próxima oportunidade. Abraço, tchau. Vitão, um abraço para você, um abraço aí aos amigos do Timão Universitário, que é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Ontem eu infelizmente não me senti representado pelo aquele futebol patife, vergonhoso, asqueroso, cagão que o Corinthians apresentou no Morumbi. Aquilo ali não representa a história do clube. Corinthians não é isso. Corinthians não se entrega para a derrota. Corinthians não segura a derrota. Essa soberba tem que pagar com a eliminação. Não jogou nada.
Tudo bem, teve os desfalques, descansou um dia a menos do que o São Paulo, mas não justifica você segurar 1-0 para o adversário. Ficou o segundo tempo inteiro tocando bolinha de lado, passe de 2 metros. Chutou uma bola de fora da área com o Matheus Vital, que era o único que tentou alguma jogada mais aguda, e mais nada. O Corinthians segurou uma derrota, é ridículo. Tá achando que vai a qualquer momento ganhar do São Paulo na Arena na quarta. E não vai, porque não é assim que funciona o futebol. Ontem, as pessoas que vestiram a camisa do Corinthians não representaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu me senti envergonhado com esse futebol mequetrefe que o Carille colocou em campo ontem. E depois vem desviar assunto falando que o treinador do adversário não me cumprimentou. Eu tô cagando, amigo. Que se lasque, você resolva com ele. Isso daí é para ficar dentro do campo, não ter que vir a público para falar não, para ganhar manchete. Tem mais manchete sobre isso do que sobre esse futebol medíocre que o Corinthians jogou ontem. Eu quero ver jogar bola na quarta-feira na Arena Corinthians e vai ter que jogar por 2 jogos. Pelo de ontem, porque não entrou em campo, e pelo de quarta para classificar, porque a Arena vai estar cheia de gente que merece um Corinthians com vontade. Abraço. Salve, Vitor Guedes! Forte abraço a você e a todos os companheiros do Timão Universitário. Aqui é César Martins e venho falar hoje da derrota do Timão diante do São Paulo lá no Morumbi pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O jogo foi 1-0, gol de Nenê, que depois ali do gol teve uma pequena confusão porque o atleta São Paulino foi comemorar o gol na frente do banco corintiano, criou-se ali um pequeno tumulto, jogo de muitos tumultos. O Carille também reclamou de uma suposta falta de educação do técnico Diego Aguirre, que não o cumprimentou, depois disse que não o cumprimentou porque não o reconheceu, mas enfim, não é isso que importa, né? O que importa é bola no campo. E o Corinthians já começou o jogo desfalcado. O Rodriguinho já no aquecimento acabou sentindo um desconforto, ainda será avaliado para ver se tem condições de atuar no jogo de volta. Mas o Corinthians acabou entrando com Emerson Sheik no seu lugar. Então, decisão por pênaltis nos últimos anos para o Corinthians tem sido, pelo menos, emocionantes, Vitão, mas a gente espera e confia na classificação no Timão, tentando aí fazer o mesmo que aconteceu contra o Bragantino. O Corinthians saiu atrás no primeiro jogo, acabou perdendo por 3-2, acabou virando na Arena, a gente torce e espera que aconteça o mesmo diante do São Paulo. Talvez portões abertos nos treinos de terça-feira. E aí, qualquer coisa, a gente vai também informando por aqui. Beleza, Vitão? Forte abraço e até quarta-feira lá na Arena Corinthians. Rádio Coringão transmite essa partida. Estaremos lá. Forte abraço e vai Corinthians. Bom, gente, hoje tinha muita gente indignada para falar, por isso o programa teve bastante áudio. A gente vai fazer nosso provão rápido, mas antes, tem a estreia de um quadro, Fala Fiel. A Fiel também queria falar sobre o Corinthians de São Paulo. Alex Dinarte, que é nosso companheiro aqui da ONG, também da Rádio Coringão, é o responsável pelo novo quadro. Fala, Fiel. Fala, Fiel! Com Alex Dinarte. Muito boa tarde, ouvintes fiéis do Timão Universitário da Rádio Coringão. O Corinthians foi muito mal contra o São Paulo. Jogando para 42.800 pessoas no Morumbi, os comandados de Fábio Carille foram derrotados por 1-0, gol de Nenê aos 47 minutos do primeiro tempo e levarão a desvantagem no placar para a segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista de Futebol. O Fala Fiel de hoje traz a visão da torcedora e do torcedor corintiano sobre a derrota no Clássico e também as expectativas para a partida da próxima quarta-feira, segunda partida das semifinais, jogo decisivo na Arena Corinthians em Itaquera. A corintiana e secretária de coordenadoria Zenilde Barbosa fala sobre o jogo e destaca os desfalques corintianos na partida frente ao São Paulo. Bom, sobre o jogo de hoje, eu achei que o Corinthians poderia ter saído sem essa derrota. Ele poderia ter saído com pelo menos o empate. O lance de gol foi um contra-ataque bem feito pelo São Paulo, onde o Sid Clay, por azar, escorregou bem na frente do Nenê, que conseguiu fazer o gol. E aí o Corinthians não conseguiu empatar e virar o placar. Eu acredito que tudo isso tenha acontecido pelo fato do Corinthians estar praticamente com 5 desfalques, que são um Rodriguinho, que se machucou,
Balbuena e o Romero, que estão na seleção do Paraguai. Também tem o Fagner, que está na seleção brasileira, e tem o desfalque do Jadson também. Por esse motivo, eu achei que o jogo foi até que bom, apesar do Corinthians ter perdido de 1-0. Acredito que ele tem plenas condições de reverter na quarta-feira, porque ele vai jogar em casa com toda a sua torcida. Já o microempresário Lúcio Sanches destaca a entrada de Pedrinho no segundo tempo. O único ponto positivo que eu achei da partida contra o São Paulo foi que mostrou que o Pedrinho ele não pode ser banco desses jogadores que o Carille está escalando como titulares, entendeu? Ele optou hoje, nós tivemos diversos problemas de desfalque por causa da seleção e de última hora de contusão, mas ele não pode ser uma opção atrás do Emerson Sheik, atrás do Luca que entrou depois, atrás do Júnior Dutra que entrou como titular, entendeu? O ponto positivo foi mostrar que ele, quando entrou faltando 10 minutos, 15 minutos, alguma coisa assim, ele fez muito mais do que os que estavam jogando de titulares fizeram e do próprio Luca, que entrou antes que ele. Eu acredito que isso mostra, não só para a torcida, que a torcida já tem uma confiança tremenda nele, mas acho que mostrou para o Carille que ele tem que ser, se for opção, que não seja para ser saindo como titular, mas nessa situação que a gente enfrentou hoje, ele tem que colocar o moleque para começar jogando, entendeu? Eu me lembro de quase todos os times do Corinthians que nós somos campeões aí, muitas vezes com times menos técnicos, né, mas se superando na raça, sempre tinha um moleque aí que vinha do banco de reserva aí, incendiava o jogo e era aquele negócio, quando precisa pôr uma correria aí para correr atrás de todo mundo e enfrentar. Então eu acho que o único ponto positivo da partida de hoje, que o Carille hoje foi extremamente covarde, né, na sua escalação e nas suas mexidas, foi esse. Que o Pedrinho ele tem condições, se não for para ser titular, ele tem que ser a primeira opção para entrar, entendeu? O nosso 12º jogador. Sobre a partida de quarta-feira em Itaquera, Lúcio Sanches tem o pé atrás, mas confia em uma virada corintiana. Eu acho que o Corinthians corre risco quarta-feira, sim. O São Paulo vem para se defender, o empate eles se classificam, o Corinthians se classifica automaticamente com 2 gols de diferença, você entendeu? O Corinthians tem muito mais time que o São Paulo, o time do São Paulo realmente é um time fraco, mas eu acho que era primordial esse primeiro jogo aí, a gente ter pelo menos não ter perdido, entendeu? A situação é completamente diferente em relação ao time Bragantino, entendeu? A gente não pode desconsiderar o peso que tem o clássico, né? Diferentemente de um jogo contra um time do interior. A minha opinião é essa. Acho que a gente corre riscos. Vai depender de como o time vai estar armado. Eu não sei exatamente quais jogadores vão estar à disposição do nosso técnico, mas a princípio eu fico meio entendendo. Tô confiante que dá pra gente virar isso daí. Mas não vai ser tão fácil assim, não vai ser uma coisa simples não, entendeu? É isso aí, ouvinte fiel da Rádio Coringão. Este foi o Fala Fiel do Timão Universitário, pois aqui na Rádio Coringão é sempre de torcedor para torcedor. Alex Dinarte para o Timão Universitário da Rádio Coringão. Vamos pro provão. Antes do provão, só lembrar que ainda tem Corinthians hoje. Você que está com saudade de ver o Corinthians ganhar de São Paulo, né? Temos um Corinthians especial. Fique aí na audiência. Vamos direto pro o filho do Marcos e da Ângela. Solta para nós aí o provão. Provão. Não tem nada a ver com o programa, mas por isso que eu respeito muito as mães e as mulheres, né? Toda vez que eu falo seu filho, a dona Ângela abre um sorriso, toda orgulhosa, e o Marcos não quer reconhecer a paternidade. Você vê, mãe é mãe, pai é pai, né? Enfim, normalmente é assim, mãe quer falar do filho, defende, já o pai finge que não é com ele. Enfim, por isso que o mundo está onde está, né? Vamos, enquanto eu embaço aqui para achar, mas quem jogou no gol foi o Cássio. Cássio, pra mim, olha, a maior fantasia do Corinthians com o Cássio tem sido gritante, né?
O Mantuan faz uma bobagem, o cara entra sozinho, ele faz a defesa, quase faz um rebote, os caras estão vendo culpa nele, principalmente. Ele queria o quê? Que ele encaixasse aquela bola. Vocês estão de brincadeira, né? Enfim, tem 200 falhas do cara pra pegar no pé. Ontem teve gente que viu falha no Cássio, vocês estão de... O cara entrou cara a cara, ele fez uma puta defesa e no rebote quase ele fez a defesa ainda. Enfim, Cássio, fora isso, São Paulo não fez nada, não falhou. 6,5 pro Cássio. Nota 7 pro Cássio. Cássio, nota 6. Não foi tão exigido, não falhou no gol, mas a culpa da derrota não foi dele, nota 6. Cássio, nota 6,5, como falaram, não foi culpa dele no gol. Temos o áudio do Cássio, solta aí. Ter dado menos espaço, mas foi um jogo parelho, poucas chances, a gente também não conseguiu chegar muito no gol do Sidão, mas eu acho que por tudo que aconteceu, por tantos jogadores que a gente tem fora, quem entrou se dedicou ao máximo, infelizmente tomamos o gol, mas quarta-feira é nossa casa, vamos descansar aí, eu acho que no final ali pesou o fato de nós estar 2 dias com menos de descanso que no São Paulo, mas vamos lá, agora descansar e na quarta-feira fazer um grande jogo e buscar a classificação para a final. Bom, esse foi o Cássio. O Mantuan também falou. Fala aí, Mantuan, já deu a sua nota. Ali falando do Mantuan, melhor dizendo. Alô, filho da Ângela, vamos trabalhar? É simples, nós perdemos e nós ganhamos. Um dia um erra, outro dia outro erra, outro dia outro acerta. Um dia o Rodriguinho faz um golaço e todo mundo ganha. Enfim, então nós perdemos e deixar ele totalmente tranquilo que ele vai para o jogo na quarta e a gente passa toda a confiança para ele. Bom, um dia um erra, um dia que ele acerta, ele dá nota alta. Um dia que ele erra, nota baixa. Ele entregou o gol pro São Paulo, o jogo foi por causa disso, 2,5. 4,5 pro Mantuan. Entregou o gol, né? Nota 3, acabou errando. Mantuan, nota 3. Vamos lá, Henrique, eu discordo dos amigos que viram o São Paulo, o Lúcio aí falou, Vinícius Lúcio 3, 4, para mim o São Paulo jogou melhor, mas muito pouco também, tirando o gol não vi mais nada. Henrique e Henrique cobriram bem o papel, vou dar 6,5 para ambos. 6,5 pros dois também, Vitão. Foram regulares sim na partida, nota 5,5. 6 pra dupla. Sid Clay, a nossa ouvinte da Fala Fiel ali viu ele escorregando ali, mas ele chegou ali no final, enfim, nada a ver com o gol. Eu acho que ele foi mal no jogo, porque não apoiou, mas a culpa também não é só dele, é do time, do Carille, mas enfim, o forte dele é o apoio, não apareceu. Então vou dar nota 4,5 pro Sid Clay. Nota 5,5 pro Sid Clay. Se não fosse escorregão, acredito que ele travaria aquela bola. No mais, não conseguiu ir bem pela lateral esquerda, tanto defensiva quanto ofensiva, nota 4,5. Sid Clay, nota 5. Gabriel e Ralf, a dupla, e Michael, né? Bom, Gabriel, vou dar 5 pra ele, vamos lá. Gabriel, nota 6. Gabriel, nota 5. Gabriel, nota 6. Ralf, 5 também. 6,5 pro Ralf. Ralf, nota 6. 6 também pro Ralf. Esperava mais do Maicon, que por ter 2 volantes atrás dele, poderia ter jogado mais à frente, ter chutado mais ao gol, enfim, tinha 2 volantes, tinha o Ralf e Gabriel protegendo, pareceu pouco, tímido, 5. Nota 6 pro Maicon. Nota 5 pro Maicon, jogou aberto pelo lado esquerdo, não conseguiu progredir. Maicon, 5,5. Matheus Vital chutou uma bola no meio de campo que o Sidão espalmou, quer dizer, se chutasse mais de perto poderia ter feito um gol, né? O Sidão não tem segurança nenhuma, mas arriscou pouco, mas também foi comprometido pelo esquema, mudou de posição, 6 pro Matheus Vital. Nota 6,5 pro Matheus Vital. O mais lúcido ou o menos pior, nota 7. 7 também pro Matheus Vital. Dutra, a culpa não é dele, né, de ter vindo pro Corinthians ser contratado, mas ele é horroroso, 2. E o Luca, 0 pela vontade, 0 pela falta, 4 porque eu sou da LBV, dá média 1,5 pro Luca. Não sou de humanas, por isso que essa conta ficou errada aí, mas dane-se. 4,5 pro Júnior Dutra e 4,5 vai pro Luca também. 3,5 para o Júnior Dutra e o Luca, nota 2. Júnior Dutra e Luca, nota 3 para ambos. Olha, achei que depois Pedrinho, eu não sou um Budsman, né? E li alguns companheiros de sites, eu não vou citar aqui, se fosse pelo elogiar eu citaria, mas para cornetar eu não vou citar. Vindo movimentação, bom futebol do Sheik ontem, eu sinceramente, lá na Vila Formosa onde eu assisti o jogo, na TV de lá, não vi isso não. Nota 4 para ele. Pedrinho tinha que ser titular, culpa do Carille, ele já tinha que ser titular contra o Bragantino, não foi. E é obrigação do Carille escalar de quarta-feira. Pedrinho 7,5, Sheik 4. Nota 5 pro Sheik e Pedrinho 7. E o Carille, por ter... Você não deu nota, é isso? Desculpa. Não, o Emerson nota 4,5, não foi bem, jogou aberto em cima do Militão, mas não conseguiu fazer grande coisa. E o Pedrinho nota 6,5. Emerson, Sheik, nota 5 e Pedrinho 7.
Eu não costumo dar nota aqui, a gente não costuma dar nota pro técnico, mas ele foi muito mal ao não mudar e péssimo na coletiva com a frescura, então 3 pro Carille. Cansamos de falar de derrota, né? Vamos falar da vitória. E Corinthians? Vamos conferir com a narração de Kleber Machado o golaço de Danilo. Vamos ver o lance que o Dentinho fez a jogada pela esquerda. O Ronaldo caiu na disputa com o Miranda, bateu pro gol! Felicidade, Danilo acertou com o pé direito o ângulo esquerdo, mandando pro fundo do gol. Num lance que começa com uma reclamação do Corinthians de uma queda do Ronaldo. Que precisão do Danilo, que faz o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. A jogada começa pela esquerda com Dentinho, que leva para o fundo e cruza rasteiro. Mas a zaga corta antes que a bola chegue para Ronaldo. É aí que ela sobra para Danilo, que pensa rápido e bate de primeira com o pé direito, acertando o ângulo de Rogério Ceni e marcando o segundo gol da vitória corintiana por 4-3. E você, Vitor Guedes? Lembra desta? Até semana que vem com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. São tantas vitórias sobre o São Paulo que eu confesso que quando o Shampoo me falou que era Corinthians, eu lembrava do jogo, mas não lembrava o ano nem o campeonato, enfim. Então não lembrava que era Paulistão 2010, mas enfim. Mais uma vitória sobre o São Paulo. Shampoo, o que temos no Esporte Clube Corinthians Paulista, que não é só futebol? Vamos lá, começando aqui com o futsal, já que o Corinthians estreou na Liga Nacional de Futsal, vencendo o Pato por 4-3 no ginásio Chupa, Pato! Vlamir Marques, no Parque São Jorge. O segundo jogo da competição é amanhã, às 8 da noite, contra o Tubarão, em Santa Catarina. Você já viu o Vitor Guedes gingando, mostrando toda sua ginga, cantando gol, Pato? Você perdeu. Imagina. Quem viu. Vale lembrar que a equipe catarinense estreou empatando contra a Açoeva em 2-2. E no vôlei, pelo primeiro jogo das quartas de final da Superliga Masculina, o Corinthians do Guarulhos perdeu para o SESI por 3-0, com parciais 26-24, 28-26 e 25-23. Beijo, Stephanie Brito. O segundo jogo é nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Ponte Grande, e o Timão precisa vencer para forçar o terceiro jogo. Basquete. Após vencer o Basquete Cerrado, jogando fora de casa por 96-63, o Corinthians terá pela frente o São José, líder da Liga Ouro de Basquete, no próximo sábado às 6 da tarde, jogando no Vale do Paraíba. O duelo marca o encontro dos líderes da competição. O São José tem 14 pontos com 7 vitórias e nenhuma derrota, enquanto o Timão tem 13 pontos com 6 vitórias e apenas uma derrota. Já pelo futebol feminino, o Corinthians estreou goleando no Campeonato Paulista Feminino. O Timão venceu o Centro Olímpico por 6-2, jogando fora de casa. A segunda rodada será no domingo, dia 1º de abril, quando o Corinthians recebe o São José às 3 da tarde no estádio da Fazendinha. E para finalizar aqui, Vitor Guedes, o Sub-20. Voltando às atividades, a equipe Sub-20 do Corinthians tem um importante desafio nesta quarta-feira. O Timão faz o primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-20 contra o Boa Esporte em Varginha, às 4 da tarde. O jogo de volta está marcado para o dia 4 de abril, às 7 da noite, na Arena Barueri. Vitor Guedes. Tá certo, chegando na parte final do programa. Caio Portela, sua última participação de ouvinte, seu palpite. Quem passa a quarta-feira? O Gustavo Cipriani perguntou, que falou que o Júnior Dutra não dá mais. Não dá falou, mesmo. Quem é pior, ele ou o Cazem? Os dois. E quarta-feira eu espero 2-0 pro Corinthians e Pedrinho titular, por favor. Quem passa, Shampoo? Pra mim passa o Corinthians, 2-0. Se o Corinthians gosta de desafios e de jogos grandes, se o Corinthians só funciona no choque, esse é mais um jogo. Bruno, quem passa? Eu acredito que o Corinthians passa, 2-0 e fora os ameaços. Bom, eu acho que vai ser difícil, eu tô bem mais pessimista que os colegas, eu acho que teremos pênalti. E você que, como eu, é pobre do povo e tem que depender da linha vermelha do metrô, chupa que nem eu, que vai ser difícil voltar para casa na quarta-feira. Teremos pênalti em Itaquera, o Corinthians vai ganhar 1-0 fora o show.
E chegamos ao fim mais de uma edição do Timão Universitário, um programa feito pela Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Lembrando que na semana que vem, se o Corinthians passar pelo São Paulo, como todos aqui esperamos, já falaremos da primeira desse jogo da final, né? O Palmeiras, se for finalista, provavelmente o jogo será sábado. Porque o Palmeiras joga Libertadores na terça-feira. Então, provavelmente, a final seja sábado e domingo e não domingo e domingo. Se passar o Santos, que eu acho pouco provável, teremos domingo e domingo. Mas tudo isso, a Federação Paulista, que é uma coisa bastante organizada, deve, até minutos antes do jogo, eles devem anunciar o horário e o lugar da partida, tá certo? Na técnica tivemos hoje Bob Pai e Bob Filho, Marcos Evaldo Filho Floriana e o filho da Ângela, o nosso Adalberto Silva. Qual barba é mais ridícula, Caio Portela? Eu acho que a do Alberto é mais ridícula. Se falar sem você apanhar. Na técnica tivemos os dois, na produção, de pautas, David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela, Alex Dinarte, coração do curso é dela, Flávia Daniela Dalgado. Se você espirrar, Flávia Daniela, saúde. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais. Dona Wanda, vamos agitar aí. Fala aí, Dona Wanda. Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.